pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe uma presença ilustre aqui no canal, meu pastor, que é o meu pai. Muito bem. Fala oi! Olá, tudo bem? Paz seja com todos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre apresentar a criança. Nós fizemos a apresentação do Isaac, eu quero compartilhar isso com vocês em forma de ensinamento. Então eu trouxe meu pai e eu quero que você fale um pouquinho sobre por que apresentar a criança e não batizar. Ok. Por que nós não batizamos crianças? Porque a Bíblia nos ensina que a criança deve ser apresentada. Nós podemos ler sobre isto falando do próprio Cristo, quando no capítulo 2 de Lucas, ao verso 22, ele foi apresentado ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito deve ser consagrado ao Senhor. Agora, para a gente poder ter um entendimento melhor sobre isso, nós devemos pensar o seguinte: qual a finalidade do batismo? O porquê de ser batizado? De acordo com Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse às pessoas que lhe tinham perguntado no verso 37, ele responde no verso 38, dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então isso nos faz entender que o batismo é para perdão de pecados. E para ter perdão de pecados tem que ter arrependimento dos pecados. E aí fica-se a pergunta lógica: qual arrependimento que um bebê vai ter para poder expressar? Ele não tem raciocínio lógico para isso. Então é imprescindível que a pessoa, para ser batizado, ele tenha entendimento do porquê que ele vai ser batizado. Porque o batismo é para perdão dos pecados. Se a criança não consegue definir entre o certo e o errado, como é que nós vamos imputar para ela o pecado? Outro grande exemplo é que o próprio Cristo foi batizado, de acordo com o início ali do capítulo 3 de Lucas, já com quase 30 anos. Então subentende-se que ele tinha por volta de 29 anos de idade. E o batismo marca o início do seu ministério. Então, quando a pessoa é batizada, a partir dali ele é contado como membro do corpo de Cristo. Então, a partir dali começa o seu ministério. Então, nós não temos como lançar sobre a criança uma responsabilidade ministerial a um bebê, um recém-nascido, porque ele não tem raciocínio lógico para isso. Então, esse é o grande motivo da criança não ser batizada, mas sim apresentada ao Senhor. Então, esclarece, com qual idade deve se batizar se uma vez ele já foi apresentado? Bom, como eu disse, Cristo nos deixou o exemplo sendo batizado com quase 30 anos. Eu, particularmente, ensino que a pessoa deve ser batizada com a idade da razão. A idade da razão, ela vai estar ali a partir dos 12 anos, 14. Que ele consegue raciocinar o que é certo, o que é errado. Exato, isso vai variar de pessoa para pessoa. Já teve pessoas com 16 anos que me procuraram pedindo batismo e eu aconselhei que não batizasse. Porque o psicológico daquela pessoa não estava preparado para aquilo. E já houve pessoas com menos de 12 anos, no caso com 11 anos, que me procurou para ser batizado e eu disse: olha, você precisa ser batizado. Então vai muito de maturidade, de cabeça, de... Exatamente. Tá. A ciência e a consciência desse ato, do que é certo e do que é errado. Agora uma dúvida que você pode ter aí e que é bom esclarecer. Por exemplo, você e seu esposo, sua família, sua casa, toda é evangélica, todos servem a Deus. E com certeza durante a gravidez, durante os 9 meses, você ora pelo seu neném, você abençoa, está cercado de bênção, está cercado ali de oração, enfim. Tem ainda a necessidade de levar no altar para apresentar? Sei que a Bíblia orienta, mas por que isso de levar ao altar? É imprescindível que seja apresentado à criança. Primeiro porque é um ensinamento bíblico e nós caminhamos dentro dos ensinamentos bíblicos. E só para que possa ter um pouco mais de entendimento sobre isso, quando você lança o seu filho diante do altar para uma apresentação, é o primeiro passo sacerdotal que ele vai ter. Então, quando ele é apresentado ao Senhor, eu vou usar de uma maneira figurativa para que você possa me entender melhor, ele vai ser semeado no altar, ele vai ser plantado diante do Senhor no altar.
como se fosse uma oferta diante de Deus. E aquilo que você semeia no altar, você colhe também no altar. Então, ao contrário de você fazer como alguns segmentos que fazem despachos em prol das crianças, outros batizam essas crianças, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo o apresentam ao Senhor, o tomam nas mãos, leva até a igreja, entrega nas mãos do sacerdote, do pastor que está ali naquele dia, e o pastor apresenta aquela criança diante de Deus. E isto, no mundo espiritual, traz algo com uma diferença muito grande. Porque mesmo que durante a sua gestação você tenha orado, você tenha buscado a Deus por aquela criança, mas quantas palavras foram lançadas, talvez, contra esta criança no decorrer de tudo isso? Pode parecer que não, mas às vezes inveja de alguém que não pode ter filho, ou de alguém que te inveja pela maneira que você age, que você é, o que você tem. Então aquela pessoa pode lançar uma palavra no mundo espiritual de maldição contra aquela criança. O que nós fazemos diante do altar? Nós oramos e quebramos isso no nome de Jesus. E declaramos que a partir de nós é só bênção. E aí Deus entra com a mão forte e faz a diferença. Amém. A gente está falando de um bebezinho sendo apresentado, mas tem uma idade para ser apresentado? Por exemplo, você conheceu o Evangelho agora e tem o seu filho que não foi apresentado. Pode ser feito ainda a apresentação dessa criança? Pode. Biblicamente, a criança ela é apresentada logo após se cumprir os dias de purificação da mulher. Eu vou sair um pouquinho do termo bíblico, porque às vezes a maneira que a Bíblia coloca é de mais difícil entendimento. Então eu vou falar de uma maneira mais coloquial para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Biblicamente, no Velho Testamento, a mulher durante o período em que ela menstrua, ou até mesmo no pós-parto, que ela ainda tem aquele corrimento devido à gestação, ela é considerada imunda. Nós estamos falando do Velho Testamento. Então, por isso era ensinado que após passar esse período, né, que é chamado período de purificação, quer dizer, o período que ela vai parar com esse corrimento, parar com essa situação, logo após isso, então, é apresentado a criança. A Bíblia diz, ao 8º dia é circuncidado e vai dar uma média de 40 dias para ser apresentado. Mas a sua pergunta é, e quem está chegando para o Evangelho e tem um filho, e esse filho já está com 1 ano de idade, 2 anos de idade, deve se apresentar? Com toda certeza, deve se apresentar ao Senhor, porque agora você está tomando um novo caminho, uma nova direção, uma nova vida, e já que tudo se fez novo, entrega o teu filho nas mãos do Senhor em novidade de vida. Amém. Bom, pessoal, espero ter esclarecido, compartilhado com vocês, te ensinado de alguma forma, abençoado a sua vida. Esse é o propósito do meu coração, né? E fazes bem. Então agora eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem do dia da apresentação do Isaac. Às vezes os pais pensam assim, eu apresentei o meu filho, minha parte acabou. Não, sua parte não acabou. Ali começa aquilo que te pertence. Porque a Bíblia diz, instrua o menino no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não se desviará dele. Eu prego algo que às vezes é meio contraditório para algumas pessoas. Eu prego que a partir do momento que você ensina o menino, a Bíblia tem que se cumprir na vida dele. Então eu particularmente, eu estou chamando a atenção para mim, você não precisa crer nisso, é a minha fé. Eu não consigo aceitar um filho meu fora dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu ensinei ele no caminho que ele deve andar. E a Bíblia diz que quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Então, a partir do momento que ele se desvia, a Bíblia vai estar errada. Como a Bíblia não pode estar errada, então, se ele se desviar, é porque eu não ensinei ele no caminho. Talvez eu tenha ensinado o caminho. Faça isto, anda assim, comporte-se assim, mas a minha atitude não estava condizendo com as minhas palavras. Então, quando a Bíblia diz instrua no caminho, é eu estar no caminho e eu fazer o que tem que ser feito, e o meu filho olhar e falar, se o meu pai faz, eu também posso fazer. Não é o ditado, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, é ser o exemplo mesmo. É ser o exemplo. Então, a partir daí, você precisa apresentar o seu filho, agora anda com ele no caminho e mostra para ele o caminho que se deve seguir.
Que Deus abençoe. Amém. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, comentar aqui embaixo. Eu vou gostar de ter essa troca com vocês, tá bom? Um grande beijo, obrigado, pai. Volte mais vezes. Tchau. Eu troquei de celular, pessoal. Infelizmente, eu perdi alguns arquivos. E um deles foi o vídeo da apresentação do Isaac. Mas vocês podem ver algumas fotos desse momento.